Minha história com o Bitcoin, como que eu conheci o Bitcoin. Deixa eu ver quantos minutos já tem isso aqui. 5 minutos, Jesus, eu divago muito. Bem, para quem não sabe, eu sou libertário desde ali de 2011, né? Bem cedo, assim, para padrões brasileiros. E o rapaz que me converteu, um grande amigo, o Roger Cruz, conhecido como Spark lá no X, ele que me convenceu o libertarianismo. Eu comecei a estudar ali o libertarianismo em 2011. E naquela época, né, ali por volta de 2013 ou 2014, já um pouquinho depois, tinha o Daniel Fraga, que fazia vídeos aqui para o YouTube de libertarianismo, né? E eu já acompanhava o Daniel Fraga, já tinha ouvido ele falar muito sobre o Bitcoin, e eu entrei no Bitcoin por causa do Daniel Fraga, principalmente por conta do Daniel Fraga. 2013 e 2014. Na verdade, 2012, mas eu só fui comprar os meus primeiros Bitcoins em 2013 e 2014, um pouco depois. Alguns Bitcoins eu paguei ali por volta de R$400, R$500, R$1.000, R$200, R$300, por volta nessa faixa, a maior parte por volta dos R$400, R$500. E aí depois eu vendia R$1.500, achando que, né? E naquela época, eu entrei no Bitcoin por eu ser extremamente libertário, ANCAP mesmo, né? Hoje eu não sei se eu me intitulo mais como ANCAP, mas isso é um assunto para outro vídeo. Mas ainda continuo acreditando em muitas coisas da escola austríaca e do libertarianismo. Isso tem uma base muito forte em mim. Mas eu entrei no Bitcoin não com promessa de ganhar dinheiro, igual as pessoas entram hoje. Eu entrei no Bitcoin como uma alternativa à moeda fiduciária, uma alternativa ao sistema financeiro. Você começa a ler uns livros de escola austríaca e você vê realmente que o pessoal errou a mão assim no dinheiro, né? Moeda fiduciária, reserva fracionária, você começa a estudar todos esses conceitos e estava lá o Daniel Fraga explicando sobre isso e explicando como o Bitcoin podia ser uma alternativa. Então eu entrei por conta disso. Depois dessa fase, eu comecei a estudar, eu estava estudando computação na época, engenharia de computação. E aí eu comecei a estudar segurança da informação, criptografia, sistemas distribuídos, que eram assuntos que me interessavam bastante e que eu não pude ter tanto na faculdade. E aí eu me deparei com os cypherpunks. Os cypherpunks, para quem não conhece, era um grupo de criptólogos, matemáticos, entusiastas, hackers, como é que é aquelas pessoas mais, me foge o termo, aquelas pessoas mais politizadas, não são entusiastas, a palavra fugiu, a palavra que eu queria fugiu. Pessoas ali ativistas, né? Então os cypherpunks tinham lá um grupo de e-mails, né? Era o X da época, era o Facebook da época, era o grupo de WhatsApp da época, que era um grupo de e-mails. Você respondia por e-mails, você conseguia assinar os tópicos e tal. E os cypherpunks discutiam várias coisas. Discutiam, tinha assim as grandes obras dos cypherpunks, né? Dinheiro descentralizado, que era o Bitcoin, que veio a surgir o Bitcoin depois, mas eu já vou falar sobre isso. Transmissão, comunicação segura com o uso de criptografia, mercados anônimos, criptomoedas anônimas, redes descentralizadas. E aí, por redes descentralizadas, hoje, as pessoas pensam muito em blockchain e tal, mas existem vários tipos de redes descentralizadas. Tem alguns projetos fascinantes, igual a ZeroNet, igual ao IPFS, o Torrent, né? Tinha um cara lá que criou o Napster, o Sean Parker, que foi cofundador do Facebook. Ele estava nessa lista de e-mails dos cypherpunks. Várias pessoas super inteligentes, as maiores mentes da época da internet, era a praça pública da internet das pessoas mais inteligentes, esse fórum dos cypherpunks. Tinha ali prêmio Nobel, tinha prêmio Turing, que é o prêmio Nobel da computação, tinha que eram os criptólogos, os matemáticos, né? E eles lá discutiam diversos temas de como criar uma sociedade, e também tinha as pessoas mais políticas ou mais voltadas a uma parte social, que também eram técnicas, igual o Timothy Seymour, que era um excelente cientista da Intel.
e que debatia, tinha diversos tipos de debate, de descentralizar, de como minar o poder do governo, de como evitar a taxação. A maior parte desses cypherpunks, eles eram austro-libertários. Eles gostavam muito da escola austríaca, do Mises, do Hayek, principalmente. Tinha uns até que eram chamados de Hayekianos de alta tecnologia. Era um grupo intitulado Hayekianos de alta tecnologia. Mas, enfim. E aí eu comecei a estudar todo esse material e eu, inclusive, criei um grupo no Telegram com esse nome, Cypherpunks, e o domínio cypherpunks.com.br hoje é meu. E eu criei um grupo, ajudei a criar esse grupo, na verdade, eu não fui o único criador. Criei com várias outras pessoas que eu estava tendo esse tipo de conversa aqui no Brasil. A gente traduziu diversos textos, eu vou deixar o site aí embaixo, do cypherpunks.com.br. O pessoal que é mais antigo aqui no canal vai lembrar dessa época. E eu comecei a estudar muito sobre isso, né? Beleza. E eu também comecei a trabalhar com isso. Por eu ter esse conhecimento, esse é o ponto importante, antes de eu começar essa série de vídeos aqui, respondendo esse desafio do Abraham, é que muita gente lá no Twitter acha que eu sou um cara, com todo respeito, da Faria Lima, ou de algum outro lugar, que não sabe transferir Bitcoin, não sabe o que é Bitcoin. Não, e pelo contrário, não é um efeito Dunning-Kruger, eu realmente tenho, pelo menos eu conheço Bitcoin acima da média. Eu tenho conhecimento sobre Bitcoin, criptomoedas, blockchain, acima da média. Pelo menos isso. Mas, enfim, não é um argumento de autoridade. É só porque realmente eu nunca rebati esses argumentos, nem mesmo lá no X. Eu não fico dando carteirada, sabe? Mas as pessoas, elas... É isso. Esse cara deve ser um cara da Faria Lima que não faz ideia do que é Bitcoin. Não, pelo contrário, eu estudei muito Bitcoin. E eu sou um dos únicos casos, né, que o pessoal até brinca, de ex-Bitcoiner, né? E eu digo isso porque, com todo respeito, eu entendi tanto Bitcoin que eu pulei fora dele. E aí, nessa série de vídeos, eu convido vocês a ouvirem alguns desses meus argumentos para vocês pularem fora também enquanto é tempo. Porque esse barco vai afundar. Mas, enfim, o contexto. Eu entrei no Bitcoin por ser extremamente libertário, por gostar das ideias dos cypherpunks, e eu gosto até hoje. E aí depois eu fui começar a trabalhar com isso numa grande corretora, que era a Huobi. A Huobi era a Binance da época. Era a Coinbase da época, né? Da época que eu trabalhava, todo mundo queria trabalhar lá, e eu fui o terceiro funcionário deles aqui no Brasil. E o terceiro funcionário, eu fui o primeiro brasileiro, né, a trabalhar, porque era só chineses que trabalhavam nessa empresa. E aí eu trabalhei nessa corretora, depois essa corretora fechou e eu abri o meu OTC, que é basicamente, eu virei um P2P, é um P2P mais chique, é um P2P em que eu vendia a partir de um Bitcoin. O Bitcoin já custava na época uns 20, 30 mil reais, mas eu cheguei a vender a 12 mil reais também nessa época, cheguei a vender mais barato. E eu lidava com grandes volumes de negociação de Bitcoin. Era algo entre... Não sei se eu quero falar, mas eram grandes volumes de Bitcoin. Eu vendia muita coisa. E era eu e mais 2 pessoas só. E era uma chinesa e um coreano. Eu era o único brasileiro. Enfim, aí eu trabalhei... Então, assim, olha só. Eu sou formado em computação. Eu conheci o Bitcoin pelos vídeos do Daniel Fraga. Eu estudei escola austríaca. Depois eu estudei os cypherpunks, vários textos, ajudei a traduzir textos. Fui um dos fundadores, eu não gosto de nunca jogar um negócio para mim, não. Tem várias pessoas lá que fizeram mais até trabalho do que eu, traduziram mais artigos e estão lá cuidando até hoje. Eu me ausentei de certa forma, então seria injusto com essas pessoas. E eu não vou citar todos os nomes delas porque é muita gente aqui nesse vídeo. Mas eu ajudei a fundar um grupo de cypherpunks aqui no Brasil. Depois eu fui trabalhar numa corretora, que era a maior corretora da época. Depois eu fundei a minha própria corretora, que era um P2P, né? E depois eu pulei fora disso. E aí eu vou começar a contar essas histórias nesses outros vídeos. Esse vídeo já está dando 14 minutos. E eu queria só, dentro desse contexto aí dos cypherpunks, contar que o Bitcoin... ele não foi a primeira criptomoeda.